Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da AFIA Ped Papers. Eu sou Sabrina, uma das editoras, e hoje nós temos uma conversa muito especial com outro editor da AFIA Ped Papers, o Cadu, sobre um tema importantíssimo e super atual, que é a consulta pediátrica no pré-natal. Sim, a consulta do bebê, né, a avaliação do pediatra no bebê começa muito antes do que o nascimento. Na verdade, não começa nem na gestação, começa lá na programação daquele casal que quer engravidar, não é isso? Isso mesmo, isso aí, Sá. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. E tem documento novo, documento que tem chance de cair na prova tanto do TEP como do TEM, porque é um tema para neonatologistas, é um tema para pediatras gerais. E é um documento que saiu em setembro, se eu não me engano, de 2023. Então foi isso mesmo, depois da 2023. prova do ano passado. Então tem que 2024 rever. Tem chance. Eu acho que uma perguntinha cada uma das provas pode cair. E, na verdade, é um tema que, infelizmente, e essa é a verdade, é negligenciado. Até pelos próprios pediatras, pela classe médica pediatra, né? Sem dúvida. Muitos pediatras são mais ali imediatistas e esquecem, né, que se a gente tiver intervenções ali específicas naquele período pré-natal, gente, a gente não muda só a vida da criança, a gente muda a vida do adulto. A pediatria, a puericultura é a base da medicina preventiva ali. Muito antes do médico da família, nós pediatras somos os médicos da família da criança em si, né? Sem dúvida. E me conta então, Cadu, nesse documento aí da SBP, o que mudou na consulta pediátrica aí do pré-natal em 2023. Perfeito. Bom, então, o que me chamou a atenção a primeira vez que eu li esse documento quando saiu ano passado e estava revisando agora, ele foca muito, não são aspectos para o recém-nascido. Ele foca muito no que o pediatra tem que perguntar para a mãe. Sobre a saúde da mãe, sobre os hábitos da mãe, sobre o que ela come, o que ela não come, o que ela suplementa, ela não suplementa. E que numa primeira lida você pensa, isso é pro obstetra. Não é para mim, pediatra neonatologista. Quem cuida da criança depois? É isso. Você teve aquela mãe com uma ferritina lá no pé. E vai fazer o quê depois? Quem que vai fazer a profilaxia do ferro no bebê? É isso. Né? Então traz para o pediatra agora uma responsabilidade, uma corresponsabilidade com os obstetras de olhar para a mãe, para essa gestante, e entender que tem impacto direto com a saúde do bebê no curto, médio e longo prazo, até a vida adulta, e que a gente tem agora que pensar nessas coisas e tem que perguntar coisas que não são do nosso dia a dia. Então, eu acho que até o grande desafio é isso. E eles começam, achei legal que eles começam com uma frase dizendo o seguinte, que até do professor Antônio Barretos de Azevedo Filho, que é uma das pessoas que fizeram os livros de puericultura da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele fala que a puericultura é sempre mutante. Exatamente. E a gente tem que entrar no esquema e entender que agora a gente tem que sim olhar para a mãe, para o adulto, para proteger o nosso bebê. Nosso bebê. E eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter em conjunto, inclusive com os obstetras. Porque muitos obstetras olham de cara assim, mas que consulta pediátrica no pré-natal? Quem faz o pré-natal sou eu, Exato. Quem cuida da gestante sou eu, né? Mas quantas vezes um obstetra não tem uma conduta olhando para o bebê? Ele está olhando para aquela mãe, mas não para o bebê. Né? Então, a gente é uma cultura muito difícil e também da própria mãe saber que existe uma recomendação de consulta pediátrica no pré-natal, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que essa mãe deveria procurar, né, um pediatra, não só pelos aspectos de saúde do bebê, mas até para ela se sentir segura, né, com o pediatra que vai acompanhar aquela criança. Muitas gestantes, elas não têm ideia que com 7 a 10 dias de vida, o seu filho tem que passar numa consulta pediátrica. Exato. Consulta pediátrica, se você for pelo convênio tá lotado, se você for no particular, bom, na minha agenda é que eu deixo vagas para os bebês que nascem, que aparecem, né? Mas se você já tem um pediatra que já sabe ali a data provável do parto, que é como acontece quando eu atendo uma gestante, você já tá ali na programação, né? Você, que é neonatologista, quando você fazia consultório, você já tinha aquela gestante que você ia receber na sala de parto do bebê, né? A mãe e o pai, com certeza, se sentiram muito mais seguros, mais tranquilos, né? Porque teriam confiança. As minhas gestantes, quando elas estão lá na maternidade, tem dúvida. Doutora, essa deu bilirrubina de tanto. Pode fazer isso? Ai, nasceu com hemangioma. O que é isso? Tantas coisas que podem acontecer para ser tão mais tranquilo. Sem dúvida. E também, a gente tá falando isso do bebê que nasce bem. E o bebê que nasce ruim?
para procurar um pediatra entre 7 a 10 dias de vida. Ah, não, é complicado. Entendeu? E um bebê que ficou internado, né? Então, o vínculo também é muito importante e, infelizmente, falta essa cultura de entender que a consulta pediátrica no pré-natal é uma necessidade, assim, de extrema importância. Muito. E o que você falou que eu acho que é importante ressaltar, que é o foco do documento, como é pensando na gestante, é ter a possibilidade de conversar com o obstetra, se a gente detectar algo e poder falar, olha, será possível fazer uma suplementação de vitamina D, porque percebi blá, 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 blá. E o obstetra ter a compaixão e a humildade de receber essa às vezes dica acontece, às vezes não. De boa. Eu falo muito do ferro porque, como a recomendação da suplementação hoje em dia, né, é baseada em fatores de risco. E o ferro, né, já diz a nossa colega editora Lígia aí, quanto faz mal pro intestino, embora a gente tenha que dar, né, doses altas de ferro são super difíceis a absorção, pode ter efeito colateral, mesmo quando a gente manipula, mesmo quando faz um ferro quelado. Então, essa história do ferro me deixa doida. E já aconteceu de eu pegar mãe de ferritina de 9, conversar com o obstetra e falar assim, então, nesse caso especificamente, né, a mãe tá com 32 semanas, será que não seria possível a gente fazer uma dose de ferro endovenoso? Né, porque tá muito perto do parto. Se esse bebê nascer prematuro, então, senhor, cadê o depósito de ferro dele? Não vai ter. E aí a pessoa não concordar, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Sem dúvida. Né? Então, acho que a cultura médica e a cultura da população precisa mudar para que a gente possa impactar de melhor maneira na criança. Que a gente sabe que a anemia ferropriva impacta no desenvolvimento, na imunidade, no crescimento. Então, é uma trilha aí que a gente tem a seguir importantíssima. Com certeza. Mas a gente vem de um período aí, né, de Covid-19, né, de muitas mudanças. E aí, quais foram os efeitos dessa transição aí do Covid-19 na saúde das crianças? Perfeito. Então, e essa é outra coisa que eu achei interessante desse documento, é que eles começam justamente falando do impacto que teve o Covid-19, a pandemia, na saúde das crianças. A gente sabe que a doença em si, na maioria das vezes, para as crianças... Para pediatria, eu falo, gente, influenza muito na pior. faixa pediátrica é muito, na gestante também. Exato. Muito mais impactante do que Mas Covid. Não foi nada terrível. Questão doença, mas as mudanças que teve de isolamento social, por exemplo, isso interferiu muito no desenvolvimento dessas crianças. E eles falam que a gente tem que perceber, né, reconhecer os grandes impactos negativos que a pandemia fizeram na saúde dos nossos bebês. E que esse isolamento social, muitas vezes, ele vai ser responsável também por uma criança que tem uma situação socioemocional um pouco mais deprimida, uma criança que não come bem, que não se exercita bem, e que pode aumentar o risco de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. E muitas vezes isso também por conta da própria mãe, na gestante, que também tinha uma situação um pouco mais complicada. E eles falaram bastante em relação à insegurança alimentar relacionado ao Covid. E que o Brasil estava entre os primeiros países do mundo com maior insegurança alimentar. A gente ouvia falar muito isso. E se a gestante não consegue comer bem, não consegue se nutrir bem, isso vai ter impacto direto no embrião, no feto, no recém-nascido, no lactente, pré-escolar e por aí vai até a vida adulta. Então, como a gente não para pensar como o nosso contexto sociocultural impacta diretamente nisso, como eles viram também em Segunda Guerra Mundial, em outros momentos. Foi como uma guerra. Foi como uma guerra, sem dúvida nenhuma foi como uma guerra. Mas essa abordagem da insegurança alimentar é muito significativa porque a alimentação é a base. Sem dúvida. É a base de tudo. E como que você vê que a pandemia influenciou essa nutrição infantil? Perfeito. Então, eles falam assim, né, que é importante saber o seguinte, tem até um dado que eu quero trazer para vocês que é importante. Em 2021, o Brasil teve a maior taxa de hospitalizações de crianças menores de 1 ano associadas à desnutrição. A gente vê criança tão desnutrida a ponto de ser hospitalizada é assustador. E foi assustador. Em torno de 113 hospitalizações para cada 100 mil nascidos vivos, o que é uma taxa muito, muito alta. E eles também reforçam que em 2022, 33 milhões de brasileiros não tiveram o que comer. E a gente não via esses valores desde a década de 90. A gente vinha numa taxa de segurança alimentar muito boa e isso destruiu. E a gente tem que entender e reconhecer que a desnutrição, seja primária ou secundária, vai ter diversos efeitos. Então, na primária, que é
tudo isso que a gente está falando, essa interação complexa de questões socioeconômicas, de acesso à comida, de ter uma ingestão adequada de nutrientes e fazer as reservas corporais que você estava falando, da gestante, do recém-nascido e da criança, isso aumenta, por exemplo, o risco a infecções. Eles focam muito nisso. Mas já a desnutrição... alimentação e imunidade... Está totalmente relacionado. Mas já a desnutrição secundária, por doenças crônicas ou doenças agudas, elas vão comprometer outras situações, como, por exemplo, pneumopatias, cardiopatias, síndrome de má absorção, neuropatias. E tudo isso foi exacerbado na época da pandemia, onde mais da metade da população brasileira tinha insegurança alimentar. E olha, a gente vê o desnutrido, porque o desnutrido é mais fácil da gente enxergar, né? Mas a gente tem aquele padrão da fome oculta, né? Da deficiência de micronutrientes, que a gente não enxerga. Às vezes aparece um paciente ali todo farináceo, né? Uma criança que vai crescendo, que vai tendo uma introdução alimentar de maneira inadequada, com bolachas, com industrializados. Ela até parece gordinha. Você olha na curva alimentar, na curva de crescimento, até parece que tá ok, né? Mas tem uma deficiência de micronutrientes ali e que vai impactar, né? A gente falou da imunidade e no desenvolvimento dessa criança e no aprendizado, né? E junta isso, voltando lá, quando a gente estava conversando também dessa nossa exclusão aí social durante a pandemia, né? Uhum. Que as crianças não tiveram tanto contato com outras crianças, né? Para se desenvolver de forma adequada. Então, quantos atrasos de fala a gente ainda tem, né? Quantas suspeitas de transtorno do espectro autista vários. Que não que na verdade é uma falta de estímulo. Muitos pais, muitas mães tiveram que trabalhar home office, né? E trabalhar home office com criança em casa, gente, inevitavelmente essa criança vai pra tela, aí ela não é estimulada, aí não podia mandar pra escola, né? Então, tudo isso gerou um contexto que a pandemia impactou no nutricional, no desenvolvimento, e a gente ainda vem colhendo tudo isso. E outro ponto interessante que você falou, do aspecto emocional, né? Eu lembro, o meu filho já ia pra escola antes da pandemia, tudo. Quando a gente voltou, aí ficamos em casa, né, daquela coisa. A primeira vez que eu saí com ele de casa, ele olhava, eu fui colher exame no laboratório. Aí estacionei na rua, andando na rua, ele olhava a calçada como se ele nunca tivesse visto. Ele tinha 3 anos, mas ele falava, nossa, a fachada do prédio, uau! Então você imagina pra criança que não tinha nem sido exposta anteriormente, né? E essas taxas de desemprego, de pobreza, né? De não ter o que comer. É terrível. Então, se não tem o que comer, como que vai comer nutricionalmente bem? Vai comer o que tiver mais barato, o que tiver disponível ali. Então, realmente os impactos foram significativos. Exatamente. Mas nós conversamos várias coisas aí que podem ser abordadas na consulta pré-natal, mas me conta por quê que efetivamente a consulta pediátrica no pré-natal é crucial para a gestante e para o bebê. Perfeito. Bom, então, de acordo com o documento, né, a gente vai conseguir, através de uma boa anamnese, de ver as questões da mãe, pré-natais, questões de saúde, hábitos, alimentação, identificar os fatores de risco para que essa mãe tenha uma gestação de maior risco. Está relacionado, por exemplo, né? Eles sabem que as mães que têm ganho excessivo de peso na gestação, elas têm bebês que vão fazer uma programação metabólica e que aumenta o risco de ser um adulto que também tem obesidade e que também conviva com essas dificuldades a longo prazo, que aumenta o risco cardiovascular, de diabetes, hipertensão, etc e tal. Então, por exemplo, eu particularmente nunca tive o hábito, e fiz o meu meia-culpa, quando eu fazia consultório, eu nunca perguntei numa consulta pré-natal se a mãe tinha ganhado muito peso na gestação. E acho que é importante, agora está mais do que classificado aí que a gente deve. Ou se ela não tá ganhando peso suficiente, porque o mesmo é o contrário que também é verdadeiro. Que foi o que aconteceu com o meu primeiro filho. Eu tive hiperemese gravídica, eu perdi 6 quilos nos 6 primeiros meses. E eu vomitava suplementações. Como que ele nasceu? Baixo peso, parecendo um prematuro, mais de 38 semanas e 5 dias. É isso. Então a gente teve que correr atrás depois do prejuízo nele, porque como eu não conseguia nem ser suplementada, só vomitava, então a gente ia correndo atrás desse prejuízo. E até um outro impacto interessante, seria bom, né, que toda gestante fosse acompanhada por uma nutricionista, né, porque a gente sabe que a variabilidade do que ela come também vai impactar, né, na sensação papilar ali, nas papilas gustativas desse bebê para a introdução alimentar. Sem dúvida. Né? Quantas crianças a gente vê com dificuldade na introdução alimentar, aí você vai ver a dieta da mãe, não come nada. Não tem variabilidade.
né? E o líquido amniótico tem sabor pro bebê. Exato. Então, a gente já tem que ter variabilidade lá. Exato. Né? Então, é importante para nutrição. Na verdade, assim, é crucial. E até o que a gente citou na entrada, né, antes, né, dizem que a qualidade do espermatozoide, do pai, do ovário da mãe, que a dieta materna e paterna antes mesmo da fecundação vai impactar, né, em programações para esse indivíduo. Né? Então, acho que tinha que ter uma consulta antes do pré-natal, né? Antes de engravidar. Tá pensando em engravidar? Já passa com o pediatra, pré-concepcional. Consulta, vamos sugerir aí, Sociedade Brasileira de Pediatria, consulta pré-concepcional com o pediatra pra gente ajustar a mãe e o pai, pra depois, né, esse bebê poder desenvolver da melhor maneira. Sim. E você sabe que eu tenho uma paciente que ela já era minha paciente da mais velha, ela teve um bebezinho agora. E ela já tinha uma história que teve uma doença hemorrágica, né? E aí, ela passou no obstetra dela, passou comigo, né? E eu fiz eu já trabalho com suplementação na gestante, né? E eu já fiz, e até o hematologista falou que a suplementação que a gente fez na mãe ajudou ele a responder de melhor maneira. É isso. Então, olha tudo que a gente faz antes, né? Sem dúvida. E que ajuda a gente a resolver. Sem dúvida. Também aumenta o vínculo, como que você falou no início. Aumenta o vínculo, e segurança. Com isso, informação transforma os cuidados dos pais. Se os pais se sentem seguros, se eles sabem ter acesso à informação, é uma outra forma de cuidar daquela criança. Então, é importante já ter isso logo de cara. Uma outra coisa que o texto sugere a gente perguntar, e que eu também fiz o meu meia-culpa, que eu nunca perguntava, era sobre consumo de álcool da mãe na gestação. A gente vai falar mais adiante da síndrome alcoólica fetal. Cerveja zero álcool, pode ou não pode? Então, mas eu particularmente não tinha o hábito de perguntar isso pra mãe diretamente. Se ela tocasse no assunto, beleza, eu achava minha janela de oportunidade. Mas não era uma coisa que tava ali no script de checar. E às vezes, gente, né, olha o país que a gente tá, olha o tamanho, né, olha onde você tá atendendo, onde você trabalha, no seu consultório particular, qual que é o perfil do paciente, na unidade básica de saúde. Muitas vezes, se você não perguntar, a mãe nem entende que aquilo poderia causar um mal para a criança. Uhum. Tá? Por inocência mesmo, não é por maldade. Então, cabe a gente tentar rastrear os riscos, né? Pra orientar aquela mãe. Porque pode ser que ela fale, eu tomo cerveja todo final de semana, e você orienta tudo e pra ela tá tudo bem. Mas pode ser que ela fale, nossa, doutora, não sabia disso. Exato. Não sabia que isso podia impactar na vida do meu filho. Na vida do meu filho, né? Exatamente. Então, é tudo isso que o texto tem. Tem alguns exemplos mais do dia a dia, saber tipagem sanguínea da mãe, se é ABO-RH, pra já predispor aí se tem um risco de icterícia. Exatamente. Eles perguntam muito de entrar em contato com se os pais são consanguíneos ou não, pra ver se tem algum risco genético, que é outra coisa que eu particularmente nunca perguntei. Eu sempre assumi que, erroneamente... O pai é o primo. Eu nunca... Vocês... Então, assim, teoricamente, ele sugere que a gente deve perguntar. E uma coisa que é mais do nosso dia a dia, saber se a mãe tem alguma doença infecto-contagiosa que possa ser transmitida pro bebê. Vacinas, que a gente vai comentar mais adiante. Então, tem uma série de coisinhas que estão por vir, que a gente ainda vai comentar aí ao longo desse videocast. Perfeito. Na verdade, nós temos muitas coisas para comentar nesse videocast, mas agora esse assunto todo que vai vir vai ser exclusivo para os nossos alunos que estão inscritos no curso do TEP e no curso do TEM. Então, até aqui a gente falou quão é importante a consulta pediátrica no pré-natal, mas agora a gente vai destrinchar um pouco sobre vacinação, sobre o álcool, sobre essas particularidades que efetivamente o que a gente pode fazer, o que a gente tem, como tem que conduzir, né, as mães nessas consultas.